Não te escuto, eu acho. Tá me escutando? Não te escuto, eu acho. Tá me escutando? Estou te escutando. Estou te escutando. Eu não tinha Ótimo. falado nada ainda. Ah, que Tá me bom. ouvindo agora? Super, super te ouvindo. Tá bem Tá aí? A luz ótimo. tá boa? Boa noite, Lucas. Boa Boa noite. noite a você que está aí de casa acompanhando a gente aqui no palco New Horizons, na Campus Party Edition, Digital Edition Brasília. Obrigada a você que está aqui com a gente até agora. Agora são 10 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Obrigada, Lucas, mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigada por trazer esse tema. O Lucas vai falar com a gente sobre a favela como grande potência tecnológica. Então, Lucas, é com você. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Boa noite de qualquer lugar aí que você está assistindo. Então, como eu havia falado com alguns amigos, está aqui. Isso aqui é a minha grande favela. Atrás de mim, eu estou em cima da casa da minha mãe, em cima da laje da minha mãe. Tá pegando de fundo aí aonde eu fui criado, nasci não, mas fui criado, aonde é a minha essência, onde eu me considero muito mais periférico e muito mais vivo. Então, eu vim falar um pouco com vocês sobre o que considero, né, como potência periférica, né? Infelizmente, infelizmente todo favelado, todo periférico, ele é criativo e ele é potente de nascença, ou seja, a gente precisa fazer 15 vezes mais coisas do que um mero mortal. E aí a gente vem nesse processo de criatividade, nesse processo tecnológico em que a gente precisa absorver muitas coisas que as pessoas simplesmente não têm um pouco de ideia de como funciona, né? Então, eu trabalho especificamente com a inclusão da tecnologia dentro das escolas públicas e periferia, ou seja, fazendo a mesma coisa que fizeram comigo, na real. Me apresentaram essa tecnologia, me apresentaram todos os conhecimentos que eu tinha. Eu tive a oportunidade e o privilégio de ter esse tipo de acesso, e hoje eu trabalho exatamente fazendo a mesma coisa que fizeram comigo, levando todo esse processo tecnológico para as periferias e levando também para as escolas públicas, para que a gente possa estar um pouco mais dentro dessa realidade e nunca querendo que um jovem entre para o mundo acadêmico para falar sobre tecnologia ou para viver isso, mas sim mostrando que é uma opção também para que ele possa levar para a vida, entendeu? Então, é isso. E aí, como exemplo, a gente vem sempre... Eu trabalho no Instituto Maria João Aleixo também, que é uma grande escola para mim, né? Onde eu tenho amigos que eu criei para a vida. Então, a gente sempre está falando sobre o que é tecnologia preta, o que é tecnologia periférica e o que é ser favelado, de fato. A gente sempre está nesse processo. E a gente trabalha bastante aí o paradigma da potência, principalmente dentro das periferias. E como exemplo, a gente tem aqui onde eu moro, o que acontece? A gente tem na associação de moradores, espalhado por alguns lados da favela, a gente tem uns alto-falantes que eles avisam pra gente quando é que vai ter grandes chuvas ou chuvas fortes. Que, infelizmente, só avisa quando é que vai ter grandes chuvas e chuvas fortes, e isso a gente a gente já sabe, mas a gente não tem para onde vamos, caso aconteça alguma coisa, se tiver algum desmoronamento, para onde a gente vai, quem a gente procura. E aí, o que acontece? A gente hackeou esse equipamento nesse momento de pandemia, né? Para poder dar as informações de onde a galera pega a cesta básica, quais são os cuidados necessários, quem precisa estar presente na associação de moradores. Ou seja, quem hackeou foi uma galera que simplesmente não trabalha com tecnologia, não é engenheiro, não trabalha com mecatrônica, não trabalha com nenhum tipo de tecnologia específica. É simplesmente um cara que sabe. É simplesmente um cara que está no mundo e tem esse conhecimento. Ou seja, então quando a favela é apresentada de uma forma muito negativa,
a gente fica, ué, mas como assim? A gente tem um bocado de pensadores, a gente tem um bocado de gente que entende o que está fazendo, exatamente isso. Tem uma história que eu gosto de contar muito, que é sobre um caso que tem aqui no Rio de Janeiro. Foi feito aqueles patinetes para transporte rápido. A gente tem muito no centro, a gente tem na Zona Sul, Copacabana, Botafogo, mas a gente não tem na Zona Norte. A gente não tem próximas periferias, a gente não tem perto de nenhum lugar desses. Mas o que aconteceu? Esses patinetes começaram a aparecer dentro das periferias. E aí todo mundo ficou falando, nossa, que absurdo, como assim? Esses patinetes estão aparecendo dentro da periferia. E aí a gente começou a ver a galera lá da favela, a gente começou a ver os meus amigos, meus colegas, todo mundo andando de patinete. Sendo que para ter acesso a esse patinete, você precisa ter uma conta no banco, você precisa ter um cartão de crédito, você precisa ter um aparelho de celular. Nem todo mundo consegue ter esse tipo de equipamento e esse tipo de suporte. A gente sabe que a periferia está um pouco distante disso. E aí, ninguém estava entendendo, e aí eu andando pela Maré, a gente estava fazendo um projeto com uma galera da PUC, que é uma universidade muito, muito de elite, e aí fazendo um projeto com eles viraram e falaram assim, ué, mas caraca, que legal, aqui tem patinete, né? Aí a gente começou a rir e falou, aqui tem patinete também, a gente também anda de patinete. Inclusive, isso facilitou muito mais a vida da gente na locomoção durante o dia, porque a Favela da Maré, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, tem mais de 5 quilômetros de metros, 5 quilômetros quadrados, ou seja, é difícil, e uma das maiores tecnologias que foram criadas pelos favelados, né, na real, em que todo mundo utiliza ela, é o mototáxi, é uma das maiores, uma tecnologia super útil e que ainda não é oficializada no Rio de Janeiro, mas em alguns outros estados já tem aplicativos, algumas coisas. E aí a gente volta a falar dos patinetes, porque o que tem de potente no patinete? A gente sabe que o patinete é bloqueado. Para você poder acessar o patinete, você tem que ter uma conta. E a favela? Como assim a favela consegue acesso a isso? Então, e aí muita gente começou a criticar, pô, isso é antiético, porque isso é um roubo. Cara, de fato, infelizmente é um roubo, mas eu não estou preocupado com isso aqui. Não estou preocupado como os patinetes chegaram lá. Eu estou vendo a periferia através da potência. Eu tô verificando, eu estou vendo que existem pessoas que sabem desbloquear esse patinete. Para poder e sabendo desbloquear esse patinete, caraca, a gente consegue fazer muitas outras coisas com esse cara que não tem esse tipo de acesso. Entendeu? Então, através dessa falta de acesso, a gente consegue ter um poder, uma potência para poder fazer diversas outras coisas, entendeu? Inclusive ter um cara da favela, vários caras da favela que entende a tecnologia de um patinete, que não é uma tecnologia simples, não é um fio, desligou e ligou, enfim. E aí o patinete estava lá, felizmente, todos os patinetes foram recuperados, foram devolvidos, né? E isso é muito louco, porque houve uma grande conversa dentro da periferia, houve uma grande conversa dentro da favela, em que precisava devolver esses patinetes, porque estava trazendo outros tipos de problemas para dentro da favela, que eram operações inusitadas, ou seja, a gente estava tendo entrada de polícia dentro da periferia, a gente sabe o porquê que ela entra, a gente sabe tudo o que acontece, e aí a gente estava tendo muito risco, né? Então, esses patinetes voltaram pro centro, e até hoje a gente não tem esses patinetes, a gente não tem nenhuma periferia, se eu não me engano, nenhuma periferia do Rio de Janeiro tem algum certo tipo de transporte público rápido, acessível, e os patinetes eram um deles, era muito bom, e era muito interessante ver uma criança que nunca teria acesso àquele patinete, tendo acesso àquele patinete, né? Então, a gente trabalha muito o paradigma da potência, né? O quão potente nós somos, o quão potente a periferia é, que consegue hackear alto-falantes, consegue hackear
esses patinetes, conseguem hackear o próprio Wi-Fi do vizinho para poder utilizar, entendeu? E aí a gente vai criando todos esses processos. E aí, nesse momento de coronavírus, né, de pandemia, a gente não consegue falar, a gente não consegue. Eu não sei, eu não conheço alguém que saiba, aqui dentro da favela, o que é uma quarentena individual aqui dentro da periferia, né? Muita gente critica e fala, cara, vocês estão vivendo uma quarentena coletiva. E isso é muito ruim porque isso pode espalhar a doença. Pode espalhar a doença. Só que, infelizmente, se a favela viver uma quarentena individual, aí sim que vai ter bastante problema, vai ter bastante morte, porque, como todo mundo diz que a favela precisa de saneamento básico, a favela é muito carente, a favela é muito isso, a favela é muito aquilo, e de fato não somos, a gente não é carente, a gente não está passando fome, lógico, a gente simplesmente não tem os acessos necessários para poder estar incluso dentro da sociedade como um cidadão, exatamente como um cidadão merece estar, né? Então, a quarentena coletiva faz com que a gente consiga se ajudar, entendeu? É uma pessoa que trabalhava e não consegue mais trabalhar, perdeu o emprego, que agora a gente, através do som, através dos alto-falantes da Associação de Moradores, a gente consegue anunciar e falar, cara, olha só, você consegue ir na associação, você consegue recolher alimentos em tal lugar, você consegue pegar isso em tal lugar, tem gente precisando de tal coisa que vocês vão conseguir através dessas pessoas. Então, nesse momento de pandemia, trabalhar, falar que a favela consegue viver na quarentena individual é praticamente impossível viver bem, né? É difícil. E tem sido uma experiência muito louca, porque eu sempre tive o meu processo periférico, o meu processo de favelado sempre foi tá indo para fora, sair da favela, né? Estudar fora da favela, trabalhar fora da favela, viver o mundo, ser periférico, ser favelado, mas estar sempre fora. E nessa quarentena fez com que eu estivesse muito dentro com a galera que eu cresci. Isso é muito louco, porque, tipo, tentando entender como eles me aceitam, como eu sou aceitado por eles, assim, é louco, porque quando eu chego na favela, eu preciso virar a chave para poder conversar, porque aqui ninguém fala é um processo tecnológico, hegemônico. Pá, não, a gente fala, mano, o bagulho é doido, é a realidade da gente, tá ligado? É a realidade, é a nossa realidade. E aí tem uma parada muito louca, que são as gírias também, né? Que eu falo muito a gente, e a gente significa que você mora numa comunidade de uma facção diferente. E aí eu viro e falo, mano, eu tô falando português, cara, a gente tá certo. Eu tô falando a gente, pô, somos nós. Ele, não, mano, somos sempre nós, pô, né? A gente não. Qual foi? E aí a gente sempre fica. E aí eu fico, cara, mano, vocês precisam aprender um pouco ortografia, o português, erro gramatical, essas coisas. Não dá pra eu ficar falando toda hora a gente falando errado. Mas eu entendi que dá sim, é gíria, entendeu? Então tem que virar a chave e aí conversar com a galera. E aí, enfim, eu tô sendo super aceito, eu tô me sentindo muito mais favelado do que eu sempre fui, na real. E aí eu tô entendendo que a gente tem esses ganchos, né? Em que muita gente que faz o movimento, na real, essa pressão que a gente tem de que você não pode parecer favelado, você não pode parecer periférico, você tem que saber conversar, você tem que... Sim, beleza, tudo bem. Mas dependendo de onde você for, você não vai ser aceito por isso, entendeu? Então, eu acho, inclusive eu brinco muito com a galera, eu falo, mano, vocês têm que conhecer os dois lados, tá ligado? A gente tem que falar tudo, pega a visão, mano, entendeu? A gente tem que entrar na academia, tem que falar essas palavrinhas mesmo, e aí, mas depois, mano, quando a gente estiver entre os nossos, somos nós. E eu sempre conversei com a galera do Instituto também, sobre o meu medo da academia. O meu medo da academia sempre foi de perder esse contato, né? De chegar na academia, ficar tão vidrado na academia, que eu não consigo mais falar, tá ligado? E aí chegar aqui e não me sentir mais pertencente, ou a galera não me considerar mais pertencente a esse espaço.
inclusive por algum momento isso aconteceu, e aí é chamado de playboy, é o menor da Zona Sul, é o cara que, porra, não quer mais saber de parar com nós, é esse tipo de coisa. Então, é muito louco, né? É muito louco essa experiência de quarentena, essa experiência de tecnologia, essa experiência de sempre estar um cara que tá bem próximo à academia e tá lidando com diversos públicos em que se você chega aqui em determinado momento você não é aceito. E aí você sai daqui fora da periferia, você de fato preto, pobre, favelado, tentando conquistar o mundo, também você não faz parte daquela realidade. E isso é um choque. Por exemplo, a primeira vez que eu entrei na universidade da PUC, que é essa universidade bem alta classe, em que a gente chega lá, é predominado, se eu não me engano, por 90% de brancos e ricos. Quando eu cheguei na PUC, eu falei, mano, que é isso? Como assim? Como tem toda essa tecnologia que a gente não utiliza isso? Como é que é tão difícil estar dentro dessa universidade? O que a favela faria se estivesse dentro dessa universidade? O que a favela faria se a gente tivesse esse acesso, né? Então, é muito louco estar nesse limbo, né? De ter que estar sempre se reorganizando, sempre se reinventando para estar frequentando os espaços e ser aceito dentro deles. Mas a favela é a minha vida. Eu tô aqui, ó, na minha favela, com o time que eu amo, que é favelado. Enfim, é isso. Eu não sei como é que a gente prossegue agora. Tem algumas mensagens aqui. Você consegue me ver, Isso, Dominique? Estou te vendo e agora te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Você prefere ser... Eu te chamei desde o começo de Lucas, porque é Lucas Dominique, né? Mas como é que você prefere ser chamado? É Dominique só? Dominique, pode ser Dominique. Dominique. Super Dominique. Fechou. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Igor Alencar. Dominique, já recebeu alguma notícia de outras localidades seguindo esse exemplo sensacional igual ao seu? Provavelmente de outras, Cara, de outras favelas, de pessoas que estão nesse mesmo movimento que você. Então, a gente brinca muito que cada periferia é uma periferia, né? Cada favela é uma favela. Então, e tem uma diferença muito louca de favela, morro, periferia. Isso, favela e morro, sim. Né? Porque favela a gente fala que é um espaço plano, né? A gente pode dizer que a Maré é uma favela e existem morro dentro da Maré, que Timbal, enfim. E aonde eu moro é morro. Então, é morro e é pequeno, inclusive, né? Se eu não me engano, aqui a gente deve ter uns 20 mil pessoas aqui. A gente deve ter umas 20 mil pessoas aqui. Isso, comparado às periferias do Rio de Janeiro, é muito pequeno. Mas, por exemplo, se você for na Maré, se você for falar de Maré, a Maré está fazendo diversos outros movimentos. A gente tem o Instituto fazendo um movimento dentro da Maré, a gente tem a Rede da Maré fazendo processos dentro da Maré. Então, cada favela tem a sua forma de lidar. Por exemplo, algumas favelas simplesmente fecharam. Ninguém entra se não for morador. E 8 horas da noite, todo mundo em casa. Se não tiver em casa, vai ser cobrado, entendeu? E aí, enfim, isso já não aconteceu aqui onde a gente mora. O comércio fechou por parte, assim, mas depois reabriu muito forte, muito, muito bem no início, assim, da pandemia. Já o Complexo do Alemão fechou, falou que, cara, não. Então, esse movimento que está rolando aqui, pode ser que esteja... Eu não ouvi falando que estejam rolando em outros lugares, mas estão rolando outros movimentos, né? Cada favela vai se reinventando a partir disso. Tem os seus jovens pensadores potentes que vão organizando as coisas. Por exemplo, se você pesquisar sobre a Favela da Maré, sobre o Conselho Tutelar da Favela da Maré, sobre Rede da Maré, você vai entender que está acontecendo diversos outros movimentos. Tá, ok. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, sobre esse negócio de entrar na favela e, virar a chavinha, porque você tem que ter um linguajar diferente, você tem que
lidar com as pessoas de maneira diferente para que você seja compreendido, para que você seja validado, aceito, né? Como alguém que é morador, como alguém que realmente vai trazer algo que seja benéfico para eles. Qual que é a importância de realmente entrar e encanar esse morador que você é? Então, eu tenho um exemplo muito grande aqui, que está aqui do meu lado mexendo no telefone, que é meu parceiro Jajá. Ele não vai falar, ele está com muita vergonha. Mas, por exemplo, para eu conversar com o Jajá, eu tenho que, mano, virar a chave. Porque o Jajá é muito, 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 muito. Mas ele é extremamente das gírias. Então, tem algumas coisas que ele fala assim, que eu fico, ih, qual foi? O que é isso? Mas então, esse processo de chegar aqui e virar chave, e para você ser escutado, eu tenho dois exemplos assim para falar. Uma foi quando eu cheguei aqui com um projeto, cheguei e falei, pô, galera, tem um projeto aqui que a gente vai fazer, pô, vai ser maneiro e tal, a gente vai trazer alguns aparelhos eletrônicos e isso e aquilo. A galera falou, mano, não, isso, sai pra lá, doidão. Não vem com esse bagulho pra cá, não. Mas é tecnologia, nós tá tranquilo, que pá. E aí eu vi que, tipo assim, eu era um cara que aqui eu sou muito conhecido pelo meu irmão, né? O meu irmão é o cara conhecido daqui. Então, eu comecei a ter nome agora, porque antes era Pete, e Pete é o meu irmão. É o irmão do Pete. Qual é o irmão do Pete? Irmão do Pete, né? E agora eu já não sou mais o irmão do Pete, eu sou o Zulu. Entendeu? Então, a gente está seguindo nesse caminho. Então, eu entendi que agora, agora eu estou conseguindo fazer o projeto, né? A galera tá me recebendo bem, mas muito nesse negócio de chegar devagar, entender o que esse cara quer. Esse cara aí é um dos nossos, ou esse cara é mais um que quer colonizar as paradas. Não que eles falem dessa forma, mas de fato existe muito esses projetos que chegam, implementam alguma coisa, a galera sai, e aí? A favela não faz uso daquilo, né? Entendeu? O processo de integrar a tecnologia dentro da periferia é fazer com que a periferia entenda como é que funciona, utilize e dê uma nova utilização para isso, entendeu? Utilize a tecnologia e utilize todos os conhecimentos que tem para poder, sei lá, rentabilizar. Tem uma coisa muito louca que aconteceu comigo, eu dou aula na favela, eu dou aula na escola Cari, na Antônio Candeia, isso, em que eu ensinei uma criança ajudei ele a montar um carrinho em que você apertava um botão através de motor, pilha, fios, e ele fez tudo do zero, né? Papelão, em que você aperta um botão e o carrinho sai andando. Aí ele virou e falou assim: caraca, é muito fácil, é assim que funciona os carrinhos de controle remoto. Eu falei, é assim que funciona ele. E eu vou fazer para vender. Nossa! Cara, tipo, cara, o que essa criança falou para mim naquele momento ali foi realmente, tipo assim, agora que eu tenho acesso a isso, eu vou transformar isso em grana, eu vou transformar isso em dinheiro, sabe? Uma criança que cara, a grande maior parte das crianças quando vê uma coisa assim pô, que legal, nossa, aprendi uma coisa nova e vou rentabilizar isso, vou trazer dinheiro para minha família, porque já sabe dessa realidade, né? Isso. Eu nunca fui de dar muitos presentes para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, eu nunca fui de dar muitos presentes para os meus filhos. Mas eu estava participando de um evento e aí eu sentei. O aniversário dele era 2 dias depois. Sentei e fiz um carrinho de papelão com cola e botei uma luz de LED azul. E eu lembro que a mãe dele falou para mim assim: ele tá querendo um carrinho da Hot Wheels que anda, pisca, que faz isso, que faz aquilo. Aí eu falei, cara, nesse momento eu não vou conseguir dar esse carrinho, não. Mas beleza. E aí eu cheguei no aniversário dele, aí ela falou assim, tu trouxe o presente dele? Eu falei, cara, não trouxe não. E aí ele tinha ganho um helicóptero, um dronezinho lá, todo super desenvolvido assim nos presentes. E aí eu cheguei lá com o carrinho, que simplesmente apertava o botão, a luz ligava,
Mano, acabou a festa. Não tinha, podia dar helicóptero, avião, podia dar o que for. Ele só queria saber daquele carrinho que apertava o botão e ele conseguia abrir e ver os fios ali dentro, né? Poxa. E caraca, o fio, ele conseguia, tipo, entender como é que foi montado aquele carrinho. E aí aquilo foi a vida dele. Ele destruiu, deve ter uma semana. Uma semana ele destruiu, mas esse é o processo agora de sentar e, filho, vamos fazer aqui o carrinho de novo. Entendeu? Então, pra mim, a favela, cara, tipo, se a gente conseguir o acesso necessário aí, que a gente precisa, pode ter certeza que quem domina o mundo É vai isso aí. serão os favelados. Legal, bacana. Dominique, obrigada. Infelizmente, a gente já está com o tempo estourado aqui. Eu queria super agradecer a sua participação, sua presença. Queria agradecer você trazer essa realidade, mostrar para a gente que está distante, né, é um mundo diferente e que precisa, sim, ser notado e que precisa vir às telas e que cada vez mais projetos, iniciativas precisam ser divulgados e para que os moradores da favela tenham ainda mais acesso a outros tipos de ensino, de tecnologia, de atividades que talvez, se nós, como conhecedores de movimentos, de tecnologia, se nós não chegarmos até eles, talvez por iniciativa própria, de repente, né, não vão atrás porque, como você falou, não, eu não preciso de tecnologia, não, que isso, a gente já está bem como a gente está. Então, quanto mais pessoas como você chegarem e mostrarem, sim, você precisa, cara, sim, a gente pode transformar essa realidade, sim, a gente pode fazer a diferença. Eu acho que uma iniciativa como a sua, cara, faz a diferença na vida não de uma, duas, três pessoas. Todas as pessoas que você chega, essa iniciativa vai se alastrar e assim é a ideia, né, de que com uma pequena sementinha cresça uma árvore aí na cabeça dessa criançada, dessa garotada. É isso Obrigada. aí, mano. Dá acesso para nós que nós chega. É isso aí. Show de bola. Obrigado a vocês também, tá bom? Muito bom estar aqui com Obrigada, vocês. obrigada, Dominique. Você Tamo quer junto. dar uma palavrinha final aí? Então, é isso. A palavrinha final, eu quero que a galera entenda que na favela não existe só ladrão, na favela não existe somente bandido, assim como na Zona Sul não existe somente gente boa, não existe somente gente do bem. Então, parem de matar os negros, pelo amor de Deus, entendeu? E seguimos, vamos vivendo. Obrigada, obrigada. Ótima noite para você. Obrigada pelo seu tempo aí. Obrigada a você aí de casa. Valeu, galera. E daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau. Tamo junto.